Oi pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo sobre o tema prisão em flagrante. Hoje veremos então os tipos de flagrante, claro, baseados no artigo 302 do CPP. Esse é o nosso terceiro vídeo então sobre prisão em flagrante. Temos uma playlist no canal sobre prisão em flagrante. Quem não assistiu nem o primeiro nem o segundo, assista lá para ter uma sequência direitinho. Bom, eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse é o canal do Penal. Se você não é membro ainda, por favor se inscreva, ative as notificações e se gostou do vídeo, deixa lá a sua curtida. Bom, o primeiro tipo de flagrante então é chamado flagrante esperado. Bom, esse nome esperado vem da ideia de que a autoridade policial aguarda para verificar se existe a prática de um crime e aí ela então age prendendo aquele que se encontra em flagrante. O flagrante esperado ele é perfeitamente lícito, porque é exatamente o que se espera da atividade policial, que os policiais então prendam aqueles que estão em flagrante. Então essa é a ideia importantíssima. O esperado é quando a polícia visualiza uma situação, vê que aquilo é flagrante, então prende o sujeito em flagrante. Não há nenhuma interferência na polícia no sentido de instigar o sujeito a praticar a infração penal. Simplesmente ela decorre da atividade policial e, portanto, ele é perfeitamente lícito. Bom, segunda espécie de flagrante, senhores, nós temos então o flagrante forjado. Esse aqui, como o próprio nome pode sugerir, ele é absolutamente ilícito. Qual é a ideia? Todo mundo já viu um filme em que, algum tipo de filme policial, em que alguém coloca, por exemplo, drogas, uma arma, dinheiro na bolsa de alguém ou na casa de alguém, e aí olha só o que eu encontrei aqui, quando é um policial corrupto, o que eu encontrei aqui, e aí prende aquele mocinho do filme de maneira injusta. Essa é a ideia do flagrante forjado. Na verdade, aquele que foi preso não fez nada. Quem fez foi o quê? Os policiais ou outra pessoa forjou uma situação para que ele seja preso em flagrante. Então o flagrante forjado é absolutamente ilícito e, é claro, se eu detectar que ele existiu, quem praticou o crime na verdade foi aquela pessoa que armou para ele o flagrante. Bom, próxima hipótese então, vamos lá. Flagrante preparado. Esse aqui demanda um pouquinho mais de entendimento. Olha só. A ideia aqui, gente, é que a preparação do flagrante pela polícia tornou impossível a consumação do crime. Bom, se é impossível a consumação do crime, significa o quê? Que eu não tenho flagrante. Porque eu teria uma fantasia, eu não teria um crime. Não é possível que eu tenha uma infração penal se o objeto material do crime não sofre nenhum tipo de perigo. E aí eu tenho o chamado crime impossível e aí eu não tenho flagrante. Então, no flagrante preparado, o que eu vou ter é uma ideia de crime impossível. E aí eu não tenho flagrante. Então, por exemplo, imaginem que a polícia sabe que vão matar tal pessoa. Aí a polícia, então, tira a pessoa de casa, deixa ela na delegacia sendo vigiada. Quando o assassino vai matar a pessoa na casa dela, não tem ninguém. E a polícia prende. Está preso em flagrante por homicídio. É claro que não, porque não havia nenhum perigo. A ação da polícia retirar o sujeito do local tornou impossível a consumação do crime. É evidente que eu não vou deixar uma pessoa no local para que o outro vá tentar matá-la. Isso não existe, é coisa de filme, né? Mas é uma ideia de flagrante preparado, porque não há a prática da infração penal. Então a ideia aqui, gente, é muito simples, tá? Tu tem que reunir esses elementos aqui que estão aqui colocados aqui, ó. Primeiro requisito, a provocação da polícia. Portanto, a polícia deve agir para provocar o sujeito a praticar a infração penal. De outra sorte, ao mesmo tempo que ela provoca a infração penal, ela impede a sua consumação. Um bom exemplo para diferenciar este flagrante aqui, o preparado, daquele primeiro lá, o flagrante esperado, é a ideia do tráfico de drogas. Então veja só, vamos voltar aqui no flagrante preparado. Imagine o seguinte, eu sou um policial e abordo um traficante e peço a ele, fulano, vê maconha para mim, vende maconha para mim aqui. E eu dou para ele o dinheiro e ele fala, poxa, eu não tenho a maconha. Pô, me arruma maconha, rapaz, me arruma maconha. Pô, eu sei que tu tem. O cara fala, não tem. Pô, me arruma maconha. Aí esse cara então, tá bom, só um minutinho. Ele sai, vai a algum lugar, pega a maconha e me entrega. E aí eu dou voz de prisão para ele. Nesse momento eu estaria diante de um flagrante preparado. Por quê? Porque o que aconteceu aqui foi a chamada compra e venda, né? No caso a venda do tráfico de drogas, lá no artigo 33 da Lei 11.343/06. Então houve a venda. Só que eu não queria comprar. Bom,
Então veja, eu policial provoquei essa operação, só que eu não queria comprar. E portanto não há uma venda verdadeira. Na verdade eu simplesmente quero fazer o quê? Quero pegá-lo em flagrante. Aí eu teria o flagrante preparado. Por outro lado, se eu tenho a mesma situação em que eu instigo o cara a me vender a droga, e ele tem a droga com ele, tirando a droga do bolso e me entrega a droga, eu posso prender ele em flagrante? Aí sim, aí eu tenho o flagrante esperado, que é lícito. Por quê? Porque trazer consigo já torna o sujeito em crime em flagrante. O fato dele ter a droga com ele no bolso dele já faz ele ficar em flagrante. Não foi a minha provocação que fez ele praticar o crime, e sim o porte que ele já tinha. Então cuidado. Enquanto lá no esperado eu tenho um flagrante ilícito, eu posso prender a pessoa. Aqui no preparado, o flagrante ele é ilícito. Então uma dica legal é verificar os dois requisitos, a provocação da polícia ou de quem quer que seja, e a impossibilidade da consumação. Tá? Essas duas questões juntas aqui. E lembrando que se o objeto material não sofre nenhum risco, eu não tenho crime, eu tenho crime impossível e, portanto, flagrante preparado, e eu não posso prender a pessoa porque ele é ilícito. Bom, continuando aqui, gente, olha só. Há uma questão interessante. Eu botei esse julgado para vocês aqui, para que vocês possam olhar direitinho, para que tu possa olhar direitinho. Esse julgado aqui é bem interessante, porque ele traz as três definições: de preparado, de forjado e de esperado. Então esse julgado é legal, quem quiser anotar ele, é bacana de ter isso até no material de vocês. Anota o julgado lá, o 307.775 de Goiânia, é o julgado do STJ, do ministro Jorge Mussi. Então é legal tê-lo porque ele tem os três conceitos num único julgado. Então é o conceito que o STJ dá para os três tipos de prisão em flagrante que a gente acabou de estudar. Então é bacana pegar esse julgado para poder ter, para tu guardar aí e lembrar desse conceito que o STJ dá para a questão. Bacana? Bom, continuando aqui, gente, flagrante retardado, também chamado de ação controlada. Cuidado com isso aqui, gente. Ele é perfeitamente lícito. Qual é a ideia aqui? A ideia, o nome retardado vem de retardar o momento do flagrante. Ou seja, o policial viu o flagrante acontecendo e mesmo assim ele não prendeu o sujeito, ele vai retardar o momento do flagrante. Rodrigo, isso é lícito? É, desde que eu esteja investigando uma organização criminosa. E por quê? Porque esse flagrante retardado aqui, ele existe no Brasil por força da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Combate ao Crime Organizado. Portanto, se eu estiver investigando uma organização criminosa, eu posso sim retardar o momento do flagrante para o momento que eu tiver o quê? Mais provas para poder pegar todo mundo. Porque às vezes, se eu executo o flagrante imediatamente, vai acontecer o quê? Aquela organização vai perceber que está sendo investigada e vai tomar cuidado para não ser pega. Então a ideia do flagrante retardado é que eu possa continuar investigando a organização, mesmo tendo visto já um flagrante. E aí, claro, né, gente, esse momento aqui, esse flagrante preparado, precisa ser noticiado ao juiz para que isso seja oficializado e para que seja, então, válido. Então, o artigo 8º da Lei 12.850 é que prevê o flagrante retardado e ele é perfeitamente lícito. Lembrem, quando tratar de organização criminosa mantido sob observação para poder prender as pessoas no momento que eu tenho mais informações e mais provas contra todos eles. Essa é a ideia. Bom, estamos quase acabando o videozinho, gente. Olha só. Flagrante em crime permanente. Isso aqui é bem fácil. Falei sobre ele no vídeo passado. O crime permanente, para quem não lembra, é aquela infração penal que se prolonga no tempo. Então, é um crime que se consuma o tempo todo. O tempo todo. Ah, professor, então homicídio é crime permanente? Não. Homicídio é crime instantâneo, mas de efeitos permanentes. O crime permanente é aquele que a consumação se dá o tempo todo. Então, por exemplo, o crime que todo mundo lembra desse exemplo, né? Todo mundo dá esse mesmo exemplo. O crime de sequestro é um crime permanente. Enquanto a pessoa estiver sequestrada, o crime estará se consumando. Qual é a questão aqui? A questão é que enquanto houver a permanência do crime, enquanto houver o crime acontecendo, a pessoa estará em flagrante. Essa é a ideia, então, do flagrante em crime permanente. Quer dizer, então, que às vezes a pessoa pode estar, sei lá, sequestrada há 10, 15, 20 anos
e durante esse tempo todo o criminoso estará em flagrante, porque se trata de um crime permanente. Bom, esse aqui é talvez o mais confuso de todos, tá, gente? O flagrante em crime habitual. Primeira coisa importante, tem que lembrar o que é um crime habitual. Como nós temos poucos crimes no Código Penal que são crimes habituais, a gente acaba esquecendo o que é crime habitual. Então tu vai ter que lembrar o crime habitual. Crime habitual, por conceito, é a infração penal formada pela soma de vários atos que isolados não são crime. Então, de novo, crime habitual é a infração penal formada pela soma de diversos crimes, de diversos fatos que isolados não são crimes. Então, olha só, se eu sou um cara que pratico furtos todos os dias, eu sou um criminoso habitual. Cada furto é um crime. Eu estou falando, não é disso, eu estou falando de uma infração penal que se forma pela soma de condutas que sozinhas não são criminosas. Um excelente exemplo é o exercício ilegal da medicina. Como assim? Tu aí que está me assistindo, com certeza já receitou um remédio para alguém. Ah, professor, mas eu não fiz a receita. Tu receitou oralmente? Tu receitou. Sei lá, o cara tinha uma dor na perna, fala, toma cataflã. Uma mulher falou para outra, toma Buscopan, que tá enjoado. Não sei. Todo mundo aqui que está me assistindo já receitou para alguém um remédio. E por que isso não é crime? Porque o crime de exercício ilegal da medicina, o verbo dele é exercer. Percebam, exercer pressupõe o quê? Habitualidade. Se eu falo, eu exerço a advocacia, vocês imaginam o quê? Que todos os dias eu trabalho como advogado. É essa a ideia. Quem exerce a medicina faz isso como meio de vida, faz isso sempre. Portanto, um único ato de médico, por exemplo, receitar um remédio, não configura o crime de exercício ilegal da medicina. Esse crime surge quando? Quando eu provo a soma de vários atos. Então, por exemplo, eu atendo pessoas todos os dias como se eu fosse médico e eu não sou médico. Essa soma de atendimentos prova o quê? A habitualidade. E eu vou praticar quantos? Um crime de exercício ilegal da medicina. Ficou claro? Bom, aí que vem o problema. É possível a prisão em flagrante por crime habitual? Essa é uma discussão interessante. Há quem entenda que não, há quem entenda que sim. Por isso que eu botei ilícito e ilícito aqui, tá? Porque é uma confusãozinha aqui, olha só. Quem entende que não, diz o seguinte: flagrante, por conceito, é certeza visual do crime. Quando eu chego e vejo aquele falso médico atendendo uma pessoa, quantos atendimentos eu vi? Um atendimento só é crime? Não. O crime é a soma de todos. Portanto, eu não poderia prender a pessoa em flagrante, porque não haveria flagrante. Então, essa primeira corrente entende que não seria possível prender as pessoas em flagrante por crime habitual. Cuidado, não significa que o criminoso não vá responder pelo crime, não é isso. Ele só não poderia ser preso em flagrante. Confesso a vocês que, na minha interpretação, essa é a figura, essa para mim, na minha visão, é a corrente mais certa, tá? Mas há uma outra corrente que foi criada pelo Mirabete, que diz o seguinte: bom, é possível sim prender alguém em flagrante por crime habitual. Quando? Se quando eu chego no local, eu consigo de cara comprovar a habitualidade, aí sim eu poderia prender em flagrante. Então ele exemplifica assim: cheguei no consultório lá do médico que não é médico, né? Aí encontrei lá uma agenda com atendimentos pretéritos e atendimentos futuros. Encontrei pessoas na sala de espera. Encontrei lá o receituário lá com o nome do médico. Encontrei uma placa já gasta pelo tempo. Então, opa, isso me mostra de cara que haveria então ali a habitualidade e eu poderia então prender o sujeito em flagrante. Então essas duas correntes elas ficam guerreando e essa é a ideia. Se tu adotar a primeira corrente, é ilícito. Se tu adotar a segunda corrente, vai ser lícita a prisão em flagrante daquele cara que comete um crime, então, habitual. E a última questão que a gente vai ver nesse vídeo de hoje é a questão da apresentação espontânea. Nós tínhamos no Código de Processo Penal o artigo 317, que dizia que a pessoa que, claro que sem perseguição, voluntariamente fosse à delegacia
e confessasse a prática de uma infração penal, ela não poderia ser presa em flagrante. Então essa redação era do artigo 317 do CPP. Esse artigo foi revogado e não colocaram nada no local. E agora, quem se apresenta espontaneamente à delegacia pode ser preso em flagrante? Na minha opinião, não. E por que não? Mesmo não estando mais no código, temos que lembrar o seguinte: só se considera em flagrante se a pessoa se encaixar nas espécies da onde? Do artigo lá 312 do CPP, né? Estar cometendo a infração penal, acabar de cometer, é perseguido logo após ou encontrar logo depois. Lembra aquelas 4 hipóteses do artigo 302? Quem não lembra, vê o vídeo passar de novo lá, o vídeo 2 de prisão em flagrante. Então olha só, se eu vou à delegacia voluntariamente e confesso um crime, e qual das hipóteses que eu me enquadro? Me parece que nenhuma delas. E, portanto, na minha interpretação, não poderia se prender em flagrante, mesmo com a revogação do artigo 317, a pessoa que voluntariamente vai à delegacia e confessa a prática de um crime. Não haveria sentido algum em fazer isso aí. Bom, lembrem, prisão em flagrante, prisão preventiva e temporária, caberia sim, isso é coisa para os nossos vídeos futuros. Qualquer dúvida então, pessoal, por favor, mande lá no @Rodrigo Villaveiga no Instagram ou no comentário aqui no final do vídeo.